Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Estamos aqui em Bremerhaven, no submarino William Bauer. Este submarino é o tipo 21 e hoje a nossa viagem é dentro do submarino. Vamos lá. Após uma jornada muito bonita de Bremen até Bremerhaven, chegamos então à cidade portuária no norte da Alemanha. A chegada é muito bonita, você logo está no porto histórico com navios incríveis. Bremerhaven fica no estado federal de Bremen e sua população hoje é em torno de 150 mil habitantes. O nome Bremerhaven significa literalmente Porto de Bremen. A cidade é limitada pelo Mar do Norte e pelo rio Weser a leste e pelo estado da Baixa Saxônia em todas as outras direções, estando a 65 quilômetros da cidade de Bremen. Os três pilares econômicos da cidade de Bremerhaven são, obviamente, o comércio marítimo, a construção naval e a pesca. Bremerhaven já foi um dos portos mais importantes quando se fala em emigração na Europa. Ali está o 16º maior porto de containers do mundo e o 4º maior da Europa, com 6 milhões de containers movimentados a cada ano. Bremerhaven também é muito procurado pela indústria automobilística. Mais de 2 milhões de carros são importados ou exportados todos os anos. A cidade importa e exporta mais carros do que qualquer outra cidade na Europa. É certo que uma cidade portuária importante na produção de navios de guerra e base destes navios seria, mais cedo ou mais tarde, durante a guerra, alvo dos bombardeios aliados. E eles vieram. Durante a Segunda Guerra, bombardeios atingiram a cidade cada vez mais intensamente a partir de 1940. O ataque mais terrível ocorreu na noite de 18 de setembro de 1944, quando 206 bombardeiros Lancaster da Força Aérea Real Britânica atacaram o centro da cidade e destruíram tudo em 20 minutos, deixando 618 mortos, 1.193 feridos e mais de 30 mil desabrigados. 2.070 edifícios foram destruídos, incluindo todo o núcleo histórico do início do século XIX. Depois, as Forças Armadas Britânicas avançaram pela cidade em 7 de maio de 1945 e em 20 de maio chegaram os americanos da 29ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. Com isso, Bremen e Bremerhaven se tornaram um enclave da zona dos Estados Unidos na Alemanha. As forças norte-americanas estacionadas no sul da Alemanha passaram a usar o porto de Bremerhaven como uma importante base logística, como porto de embarque. Talvez tenha sido a base mais crítica da Marinha de Guerra nazista no Mar do Norte. E exatamente por isso 79% da cidade foi destruída nos bombardeios, como já dissemos. No entanto, uma parte importante da cidade no porto foi deliberadamente poupada pelas forças aliadas, pois já contavam em utilizar aquele espaço como um porto para abastecimento das tropas. Mas durante toda a Batalha do Atlântico, Bremerhaven teve um papel crucial. Parado aí na dock está o William Bauer, o U-Boat tipo 21. A partir deste ponto, os marinheiros que iriam embarcar naquele submarino davam uma última olhada ao mar, pisavam em terra firme, entravam naquele submarino e partiam em direção à Noruega, à Inglaterra, ao Oceano Atlântico. Muitos tiveram esse olhar pela última vez aqui e nunca retornaram. Servir em um submarino, em um U-Boat durante a Segunda Guerra Mundial, era um ato de extrema coragem. Essa batalha, a Batalha do Atlântico, durou de setembro de 1939 até a derrota alemã em 1945 e foi a mais longa campanha militar contínua de toda a Segunda Guerra Mundial. Durante os 6 anos dessa guerra naval, submarinos e navios de guerra pertencentes aos países do eixo, ou seja, Alemanha e Itália, foram lançados contra embarcações dos países aliados que transportavam equipamentos e provisões para a Europa.
Aquela época, dominar o Oceano Atlântico significava controlar boa parte do abastecimento do continente europeu e era, portanto, essencial para enfraquecer o inimigo. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, sintetizou a importância dessa batalha na seguinte frase, abre aspas, a Batalha do Atlântico era o fator dominante durante toda a guerra. Nunca, por um momento que fosse, podíamos esquecer que tudo que se passava em qualquer outro lugar, na terra, mar ou ar, dependia, em última análise, do resultado da batalha no Atlântico. Os alemães, utilizando-se sobretudo de submarinos, os chamados U-boats, atacavam comboios aliados vindos da América do Norte e do Atlântico Sul, que tinha como principal destino o Reino Unido e a União Soviética. Ou seja, estes comboios eram vitais para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Os comboios eram escoltados principalmente pela Marinha Britânica, mas com as perdas crescentes, Winston Churchill pediu ajuda aos Estados Unidos em 1941, antes deste país entrar na guerra. Ainda que mantivesse posição de neutralidade em relação à guerra, os Estados Unidos começaram a fazer patrulhas a fim de proteger o direito de navegação neutra no Atlântico. Ao longo de 6 anos que durou a Batalha do Atlântico, novas tecnologias foram sendo incorporadas aos conflitos em ambos os lados envolvidos e determinava por um período quem tinha vantagem no conflito no momento em que uma nova tecnologia era colocada em prática. Os serviços de inteligência dos dois lados foram essenciais durante a batalha, pois interceptavam a comunicação do inimigo. A partir de 1943, os aliados tomaram a frente nesse combate, passando a afundar cada vez mais U-boats alemães. E exatamente por isso, o almirante Karl Donitz pediu o desenvolvimento de um novo tipo de submarino. E esses chegaram no início de 1945. A tecnologia desses novos U-boats era avançada e representava uma ameaça ao domínio aliado na região. No entanto, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim antes que essas embarcações permitissem o avanço alemão. Milhares de embarcações foram destruídas durante a Batalha do Atlântico e cerca de 100 mil homens morreram no mar. Nossa turma já está chegando aqui no William Bauer, é o submarino tipo 21, que está exposto hoje a um museu aqui em Bremerhaven, na Alemanha, no Mar do Norte. E chegar ao tipo 21 sempre é algo que impressiona, porque o perfil, a ousadia do projeto, é tudo muito legal. Vamos lá! Como era um submarino revolucionário, na realidade a palavra submarino só pode ser aplicada na sua plenitude a partir do desenvolvimento do tipo 21, porque até então os submarinos eram na realidade barcos submersíveis, ou seja, eles navegavam na superfície, muitas vezes desfechavam os ataques na superfície e mergulhavam ou para algum ataque mais próximo ao comboio, por exemplo, ou para se proteger da perseguição dos barcos inimigos. Mas a capacidade de ação submersa era muito limitada no tipo 7, no tipo 9. O tipo 21, este submarino que visitamos hoje, ele veio para revolucionar. Pela primeira vez, tínhamos finalmente um submarino na plenitude da palavra, um navio capaz de operar submerso por longos períodos e desfechar ataques mortais também submersos. O submarino ele tinha uma extensão, um comprimento bem maior do que o tipo 7, por exemplo. Ele tinha um perfil mais afilado, obviamente para transformar a navegação embaixo da água mais rápida. Ele cortava melhor a força e a pressão do oceano. E ainda hoje, esse projeto, essa máquina de guerra é considerada totalmente revolucionária. Esse submarino é a mãe do submarino moderno. Muitos, quando observam a silhueta do submarino tipo 21, perguntam: cadê o canhão 88 para a defesa do submarino? Na realidade, como era um submarino que atuava submerso, ele não precisava ter um canhão.
Ele não subia à superfície para atacar seus inimigos ou tinha que se defender de aviões quando estava na superfície. Ele tinha algumas metralhadoras antiaéreas, mas a sua principal atuação era submersa, então o canhão se tornou desnecessário. Por isso que a torre do submarino não tem um canhão e tem um perfil mais afilado, como todo o projeto, e era mais fácil também, obviamente, de se esvaziar em um mergulho às pressas. Em tudo, o submarino tipo 21 era revolucionário. O submarino tipo 21 U-2540, mais conhecido como Wilhelm Bauer, é um U-boat tipo 21 da Marinha da Alemanha nazista, Kriegsmarine. Ele foi concluído pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial. No entanto, nunca entrou em combate, sendo afundado pela própria tripulação no final da guerra. Em 1957, ele foi erguido do fundo do mar ao largo de Flensburg-Firth, restaurado e recomissionado e então usado pela Bundesmarine da Alemanha Ocidental, pela Marinha da Alemanha Ocidental, a partir de 1960. E foi utilizado pela Marinha da Alemanha Ocidental até 1983, quando foi retirado e transformado em um museu flutuante, sendo hoje o único exemplo de um U-boat flutuante tipo 21. Antes de se transformar em uma exposição, ele foi novamente modificado conforme a configuração dos tempos da Segunda Guerra Mundial e então instalado no porto de Bremerhaven, no Museu Marítimo Alemão, aonde está aberta a visitação. Esse U-boat, o Wilhelm Bauer, foi construído entre outubro de 1944 e janeiro de 1945. No entanto, devido à contínua escassez de combustível no final da guerra, não teve oportunidade de entrar em combate, sendo então, como foi dito, afundado pela própria tripulação, em 4 de maio de 1945. Entre o final de 1944 e o início de 1945, 119 submarinos tipo 21 foram lançados ao mar, ou seja, terminaram a produção e foram colocados no mar, mas precisavam de passar por um período de treinamento e após esse período de treinamento é que estariam aptos a entrar em combate. Somente 2 dos 119 lançados ao mar no final da Segunda Guerra chegaram a entrar em combate. A maioria recebeu as ordens de rendição em maio de 1945. Muitos foram, então, submersos ou afundados pela própria tripulação para evitar que caíssem em mãos inimigas. Inclusive o Wilhelm Bauer, como eu já expliquei para vocês. Bom, acho que as explicações introdutórias do tipo 21, do Wilhelm Bauer, já foram dadas. Então agora é hora de entrarmos no Wilhelm Bauer. Vamos entrar no tipo 21, um privilégio. A entrada destinada aos turistas é exatamente pelo ponto vital do submarino, a sala de torpedos. E é inevitável que você se impressione com o tamanho dos torpedos, a capacidade explosiva dos mesmos e também a forma como está tudo tão bem preservado ali naquele local. É lógico que o submarino foi adaptado para a visitação. Então, a sala dos torpedos, que na realidade tinham 6 tubos, você só consegue ver 4 tubos, porque os 2 de baixo estão abaixo do assoalho que permite a visitação do turista. Na realidade, eram 6 tubos de torpedo e 2 estão fora do alcance da nossa vista. Mas aquilo que vimos já dá uma dimensão do poder de destruição que esse submarino tinha. Em relação aos outros modelos alemães, que levavam apenas 8 torpedos, este submarino tinha a capacidade de levar 23 torpedos e conseguia disparar 18 torpedos em 18 minutos. Imagine a capacidade de destruição. Só para vocês terem uma ideia, o tipo 7, que é o outro submarino alemão muito utilizado na Segunda Guerra, levava os mesmos 18 minutos para disparar apenas 4 torpedos. Ou seja, a capacidade do tipo 21 era diferenciada, mas não só nesse quesito. Nesse modelo que tem dentro do submarino, dá para vocês terem uma dimensão de como era a sala de torpedos original. Olha o som do alarme. Quando esse som
soava por todo o submarino, era hora de submergir. Ou então estavam sendo atacados com cargas de profundidade. Aqui, uma homenagem aos submarinos mais utilizados, porque esse tipo 21 ele só entrou em atividade no final da guerra, muito tarde para fazer a diferença. Mas o tipo 7C, com certeza, foi o submarino mais utilizado. Aqui a gente tem um modelo dele. E se vocês observarem o desenho, é bem diferente do tipo 21. Após passarmos pela escotilha, chegamos então nos compartimentos dos alojamentos e também onde hoje há uma exposição. Isso. Uau! Isso acontece no submarino para quem é grande. Então aqui é um dos lugares que ainda tinha um pouquinho de conforto. A sala de jantar dos oficiais, vamos ver. Se você pensar então nos alojamentos, era muito apertado, olhem só. Agora isso aqui é para oficiais, o capitão, o subcomandante. O marinheiro mesmo dormia em camas comuns lá no fundo do submarino. Daqui a pouco eu mostro para vocês. O problema é a altura. Outro diferencial do tipo 21 eram exatamente essas baterias. E por isso o tamanho do submarino era mais que o dobro em relação ao tipo anterior. Ao tipo 7, por exemplo, que era muito utilizado pelos alemães. O tipo 21 tinha quase 77 metros de comprimento. E isso para abrigar no porão, ou seja, na parte inferior do submarino, as baterias. Essas baterias eram longas e ocupavam um grande espaço ali naquele local, mas permitiam ao tipo 21 ter um desempenho muito superior quando usadas com o navio submerso, ou seja, ele poderia chegar até a 21 nós embaixo da água navegando com as baterias. Isso era revolucionário naquela época. Já na cabine do comandante, que fica também nesse espaço, bem em frente à sala de exposição, existia um receptor multifrequência, o chamado radione, de onde poderiam receber ordens, geralmente cifradas através da máquina Enigma. Ok. Principalmente para quem tem 1,93 como eu, a vida do submarino não era fácil. Podem ter certeza disso. Um outro ponto muito importante do tipo 21 ou de qualquer submarino é a sala de comunicação. Lembre-se, eles navegavam submersos. Então, receber mensagens dos comandos com as missões, localização dos comboios, dos navios inimigos era fundamental. Aqui a sala de transmissão. E vocês podem ver que ali tem um livro, um rádio, um livro e também um cap da época da Segunda Guerra Mundial. Vamos para outra seção do submarino. Agora a gente chega na sala de máquinas. Ai, minha cabeça de novo. Oh, my. Agora a sala de máquinas. Lembra que eu mostrei para vocês as baterias? O submarino tipo 21, lógico, ele tinha os motores como um dos principais meios de propulsão. E aqui estão eles. Motores diesel que espalhavam o cheiro do óleo por todo o submarino. Até hoje, o cheiro ainda está aqui presente. Mas as baterias também eram fundamentais por conta da navegação silenciosa e também pela capacidade de ter um alcance maior em todas as missões. Baterias e motores davam a esse submarino um diferencial muito grande. O snorkel foi um dispositivo desenvolvido pelos alemães que permitia ao submarino, ainda submerso, utilizar os motores diesel para recarregar as baterias. E com as baterias recarregadas, o submarino continuava a ir rápido, silencioso e mortal. Logo após a instalação dos motores e das tubulações de ar do snorkel, estão também os controles dos motores elétricos. Saindo da sala de motores, você chega na sala de controles, onde os navegadores do submarino atuavam.
tanto na condução do submarino quanto na escuta dos inimigos. Então a sala de controle era importante também para dirigir o mergulho e a profundidade. O marinheiro que servia aqui no submarino, ou seja, um submarinista, ele tinha que ter um pouco de cada habilidade. Por exemplo, ele tinha que saber um pouco de engenharia, um pouco de mecânica, técnicas de navegação, ter o ouvido apurado e principalmente coração gelado, calma, porque servir num submarino era para poucos. E menos ainda sobreviver à guerra. Dos 40 mil submarinistas alemães que atuaram na Segunda Guerra Mundial, 3/4 se perderam no mar, ou seja, menos de 10 mil sobreviveram. Era um risco servir no submarino. Atravessando uma nova escotilha, chegamos então à central de controle. Na central de controle, como o nome diz, ficavam os controles de frente e de ré, ou seja, o leme do navio, que eram utilizados principalmente nos mergulhos do submarino e controlava a velocidade e a inclinação do mesmo. O medidor de profundidade marcava, obviamente, até que ponto o submarino descia, e logo abaixo dessa central de controle você observa os motores que impulsionavam o submarino. Nesse compartimento também estão o periscópio para observação e localização, a carta náutica para navegação e correção, e essas válvulas verde e vermelhas que controlavam o combustível e também o oxigênio. Estas válvulas eram chamadas pelo submarinista como árvore de Natal, e até parece mesmo, né? Lógico que aqui no submarino foi instalado um piso para que o turista possa entrar e observar melhor os detalhes, mas o piso mesmo ficava baixo, a tripulação não andava batendo a cabeça aqui, como eu estou fazendo no momento, certo? Mas esse aqui era a sala de controle, as bombas e o periscópio, que fica bem aqui, onde o capitão poderia observar os movimentos dos inimigos na superfície. Se você tivesse da superfície o alarme soasse, tinha que descer rapidão pela escotilha, apertada, e com o senso de urgência, o que é pior ainda. Vamos lá. Uau! Yeah! Essa é a última seção do submarino. Tem aqui mais uma escotilha. E o interessante dessa escotilha, eu vou pedir para o meu câmera vir aqui mostrar. Pode subir lá e mostrar lá em cima a roupa do submarino. É uma sala que era fechada para descompressão. Caso houvesse a necessidade de um mergulhador sair lá fora, depois ele saía por essa escotilha e conseguiria sair do submarino ainda embaixo d'água. Esse era o fechamento da sala de descompressão. Aqui tem alguns tubos, não são torpedos, porque no tipo 21 os torpedos não tinha torpedo de ré, só o torpedo da frente. Ou como diriam os submarinos, na popa e na proa. E aí a gente encerra aqui essa visita no interior do tipo 21. Bom, com isso a gente encerra aqui a visita ao William Bower, segunda vez que estamos aqui. E sempre é uma visita incrível. É difícil imaginar a vida no submarino se você não está dentro de um.
E esse submarino, na realidade, é o primeiro que pode ser chamado como submarino, porque ele era um navio de operações submersas e não um barco, um navio que submergia para atacar e depois tinha que voltar para a superfície. Essa arma revolucionou a guerra submarina. Mauro, muitos como nós passaram a vida lendo sobre a guerra submarina no Atlântico, os U-boat alemães. Sim. Né? Você, eu, todos nós aqui que estamos no grupo. Mas estar dentro de um completo círculo, né? Vamos dizer assim. Certamente. E é impressionante a gente estar lá dentro e ver. O que mais me impressionou foi o espaço confinado, né? Então a gente imagina, aqui está em exposição, adaptado, uma condição favorável, mas imagina a tripulação no fundo do mar, o estresse do combate, não era fácil, viu, tá lá. Orlando, qual a sua impressão aqui do tipo 21? Realmente foi uma experiência assim, magnífica, né? Fazer essa visita ao submarino U-boat tipo 21. É uma máquina extremamente sofisticada para a época, né? E principalmente por causa da invenção do snorkel, que é aquele tubo cinza mais grosso do lado de lá, que permitia que o submarino, mesmo submerso, ele renovasse o ar dentro, que alimentava também as baterias, né? É uma peça de tecnologia incrível. Para a época é um avanço extraordinário. E muito bem preservado, né, muito bem Orlando? Preservado. Gislaine, primeira vez sua num U-boat? Verdade. Gostou? Muito. O que você destacaria assim dessa visita? Eu senti uma tensão muito grande. Tensão? Uma tensão, um ambiente assim, úmido, quente e fechado. Eu fiquei nervosa. Eu estou só passeando para conhecer. Eu pude imaginar assim como sentiram os soldados lá dentro, né? Porque na verdade eles, além, não tinha, a gente está aqui só passeando, não tem um componente emocional da guerra, da necessidade de completar uma missão. Isso é muito importante para eles, né? Era mais importante, porque eles não prestavam tanta atenção assim nas condições externas, porque eles estavam muito imbuídos daquela necessidade de completar a missão deles. Mas foi uma experiência assim única, né? Eu jamais ia imaginar que um submarino era tão compacto, assim, tão minúsculo, né, para as coisas. Imagina se eles em uma situação de emergência, todo mundo correndo para tudo quanto é lado ali. Devia ter um treino para isso. Mas eu fiquei assim, agoniada, me deu logo vontade de sair. Você falou muito nas missões, as missões duravam meses. Então, quanto tempo você sobreviveria dentro do submarino? Prefiro não pensar. Mas valeu a pena? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Foi uma grande experiência. Muito bem. Muito bom. Essa estátua de Cristóvão Colombo está de frente ao shopping aqui de Bremerhaven, que se chama exatamente Columbus Shopping Center, e olhando para o submarino U-boat tipo 21 Wilhelm Bauer, que aqui atrai multidões para conhecer essa importante peça da Segunda Guerra Mundial. Esperteza do alemão, atrai o turista e vende bastante. Por isso que todo esse complexo, que não é só o submarino, o shopping center, mas existem outros navios, navio escola, de frente ao Wilhelm Bauer existe ali um museu marítimo, bem ao lado aqui um outro shopping center, um outlet com um mirante no topo daquela construção. Enfim, aqui em Bremerhaven você tem inúmeras atrações em um só lugar. Não só o submarino tipo 21, que é a joia da coroa, vamos dizer assim. E olhando tudo isso, Cristóvão Colombo. Hoje o submarino Wilhelm Bauer, que é esse modelo tipo 21 aqui em Bremerhaven, está aberto à visitação, é um ponto turístico. Você pode, como você viu aí, nas nossas imagens, visitá-lo. Ele abre a partir das 10 da manhã todos os dias,
e o ingresso custa 4 euros. E vale muito a visita a este submarino. Deu para ter uma ideia em nossas imagens desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de dar o like nesse programa, se inscrever no canal se não está inscrito, deixar o seu comentário. E se você quiser vir aqui visitar o tipo 21 em Bremerhaven, entre em contato conosco. Nós temos um grupo para o ano que vem para vir aqui à Alemanha e visitar vários pontos históricos, locais impressionantes que fizeram parte da nossa vida. Para nós que somos aficionados aí pela história militar, história da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, esse roteiro para o ano que vem, em agosto, está imperdível. Entre em contato, nosso WhatsApp está aqui e você pode nos enviar uma mensagem e a gente passa o roteiro completo, dia a dia, preço, etc. Eu acompanho o grupo e visitamos todos esses lugares históricos aqui na Alemanha. Aproveite também e participe da promoção dos 200 mil inscritos do canal, adquirindo a camisa do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!